dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez estou aqui com o canal Isamar Poemas e nesta oportunidade eu quero cumprir aquilo que foi prometido a vocês que estaria fazendo ao término dos 4 capítulos da história de Ruth a Moabita. Eu estaria trazendo um 5º vídeo com algumas explicações concernente à história de Ruth a Moabita, explicando para vocês a procedência de Moabe, do povo moabita, de onde Ruth habitava, e também uma leve explicação sobre o remidor, que se falou tanto na história de Ruth, sobre Boaz ser o remidor de Noemi, daquela família. Então, para dar essas explicações, eu quero voltar lá no Gênesis 19 e até um pouco antes, quando Deus fala para Abraão sair do meio da sua parentela e ir para a terra que ele haveria de mostrar para Abraão. E Abraão, em obediência a Deus, ele sai de Ur, do meio da sua parentela, e segue sob a orientação de Deus. Mas ele leva o seu sobrinho Ló. Leva Ló com ele. E depois de certo tempo, de bastante tempo, já as famílias cresceram, eles foram abençoados e tinham muito gado, muitos criados, muitos servos, muitos trabalhadores. E quando eles chegaram nas campinas do Jordão, Abraão notou que os seus pastores brigavam com os pastores de Ló, brigavam pela água, disputavam os poços de água, onde iam darem de beber aos animais. E Abraão sugeriu a Ló que ele se separasse, porque não dava para andar mais junto. O rebanho tinha crescido muito, o povo tinha crescido muito. E Abraão fala para Ló: olha Ló, você procura, se você for para um lado, eu vou para o outro. Escolhe. E o Ló escolhe as campinas do Jordão e fica morando ali, ao passo que Abraão segue mais para o lado das montanhas e vai para a terra do Manre, próspero também, muito fértil. E Abraão fica morando no Manre. Bem, depois nós vemos Ló está morando em Sodoma. Sodoma, ou seja, a iniquidade de Sodoma chegou até Deus. As prevaricações, as mentiras, a morte, o pecado, tudo em demasia em Sodoma. Sodoma transformou-se em uma cidade pecaminosa. E Deus vai até Abraão e fala: Abraão, eu vou destruir Sodoma. E tem um diálogo lá entre Deus e Abraão, Abraão questionando: se tiver 50, o Senhor vai destruir? Se tiver 50, justo? E Deus: não destruirei. E Abraão vai abaixando ali até chegar a um número bem menor. E Deus fala: não destruirei por amor deste ainda. E Deus manda então, mas não havia aquele tanto de gente justa na cidade. Então os anjos vão lá e pedem para Ló que saia da cidade, porque a cidade será destruída. E Ló sai da cidade, ele, a mulher e as 2 filhas. No caminho, conforme um relato bíblico, a mulher olha para trás e é transformada em uma estátua de sal. Ló e as 2 filhas continuam o seu caminho, sem se importarem com o que está acontecendo na cidade. E eles vão para Zoar, uma cidade. Mas Ló teme, fica com medo de ficar morando em Zoar. Acho que a cidade também era uma cidade terrível também. Era muito perigosa. E ele teme, então ele vai morar em uma caverna com as 2 filhas.
E lá as filhas preocupadas, conforme o tempo passa, nem um rapaz, nem um moço, nada, os três morando ali juntos. E elas falam, olha, não tem nenhum homem aqui que entre a nós, ou seja, que possa se casar conosco, para termos aí a semente de nosso pai, a geração de nosso pai, nosso povo. Elas combinam entre si, dão vinho a Ló, deixa ele embriagado, e à noite a mais velha vai e dorme com o pai. E tem ali o ato sexual com o pai. Na segunda noite, elas fazem a mesma coisa, e a mais nova vai também e dorme com Ló. E elas ficam grávidas, ambas ficam grávidas. E conforme diz o texto, eu vou estar lendo para vocês aqui, diz assim: E subiu o Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. Ou seja, até o dia que foi escrito, esta palavra. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ammi. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Pois bem, explicando, elas duas dormiram com o pai, engravidaram, tiveram os filhos. A mais velha colocou o nome de Moabe no filho, e a outra Ben-Ammi. Passou-se o tempo, este povo migraram para outras regiões e foram morar a leste do Mar Morto, em uma região lá. Este povo cresceu, este povo foram proeminentes, prosperaram, tornou-se ali uma grande tribo, uma grande nação, digamos assim, dos Moabitas e dos Amonitas. Aí entra a história de Ruth. Ruth pertencia a este povo, aos Moabitas da terra de Moabe. Era um povo de crenças pagãs, era um povo muito pagão. Tinham lá vários deuses. O deus principal dos Moabitas era o deus Quemós, onde eles ofereciam sacrifícios humanos a este deus. Então eles tinham estas práticas. Foi um povo que até certo tempo foram amigos de Israel. Depois de certo tempo eles voltaram-se contra Israel. Fizeram algumas guerras contra Israel. No tempo de Josafá, subiram os Amonitas, os Moabitas e os Edomeus para destruírem Jerusalém, capital de Judá. E Deus os destruiu. Destruiu Amonitas, Moabitas e Edomeus. Então, voltamos aqui às explicações. Sabemos agora quem são os Moabitas, quem são esse povo de Moabe. E agora sabemos que Ruth era uma Moabita, da terra onde Elimeleque, deixando Belém de Judá, seguiu para essa terra, para Moabe. Porque havia muita fome na terra, muita seca em Belém de Judá. E Elimeleque pega seus filhos Malom, Quilion, como já vimos na história,
e Noemi, sua esposa, e vão para Moabe, para a terra dos Moabitas, dos descendentes de Ló, dos primos, né? Moabitas e Amonitas eram primos. Então, chegando ali, os filhos se casam. Ruth casa com Malom, Orfa casa com Quilion. E a Bíblia diz que eles permanecem na terra por 10 anos, naquela terra. Mas não sei em que época, nesse período aí, morreu Elimeleque, depois morre Malom, depois morre Quilion e eles voltam. Então, a viúva volta para a cidade. Só que chegando em Belém de Judá, Noemi, quando saiu dali, o marido vendeu as terras. Alguém tinha comprado as terras. E ela agora volta para a terra. E ela chegando ali, se ela tivesse algum pretendente, alguém que quisesse casar com ela, quisesse ser o remidor, ele poderia ser o remidor, né? Ele compraria as terras novamente, casaria com ela. Mas Noemi já tem uma idade bastante avançada. E chega ali, então elas não têm nada. Mas ela traz consigo a Ruth, sua nora, também viúva. E conforme a história, vocês viram a história, que a moça vai trabalhar lá, colher os cachos de cevada ou de trigo que cai no chão, para o alimento próprio. E Boaz se afeiçoa da mulher. Boaz se afeiçoa por Ruth. Então há toda essa história. Só que ele pretende se casar com Ruth. Nós vemos também a esperteza de Noemi. Noemi pede para que... Noemi, conhecendo os costumes da terra, ela pede para que Ruth vá à noite e deite-se aos pés de Boaz, lá no campo, no meio onde está sendo feito a colheita da cevada. Por que Boaz estava dormindo lá junto no campo? Não sei bem se é este o caso, mas provavelmente seja. Quando se colhia o trigo, ou a cevada ou qualquer outra cultura, quando se fazia a colheita, era preciso guardar essa colheita para livrar dos saqueadores, né? Então, enquanto não estivesse pronto para ser recolhido ao celeiro, ao armazém, ou ser guardadas, ficavam no campo até para secar mais, para depois separar o trigo, o grão da palha. E Boaz estava dormindo à noite, junto com os outros segadores também estavam dormindo, guardando ali a sua colheita. E Noemi pede que Ruth vá deitar a seus pés. E ela vai e deita aos pés. Porque já era a ideia de Noemi que Boaz estivesse remindo a propriedade ou o direito que ele tinha. Só que, além de Boaz, tinha um que era mais próximo, era um parente mais próximo a Noemi. Era quem tinha o direito, porque era mais próximo. Então o Boaz chama o camarada e fala: olha, a Noemi voltou lá de Moabe, está aí, trouxe aí a viúva Ruth, sua nora, e agora estou te falando porque se você quiser remir, você quiser comprar o campo dela, a propriedade dela, você compra. Mas quando você comprar a propriedade, você também vai se casar com Ruth. A princípio ele fala: não, eu vou remir, eu vou comprar a propriedade para mim. Então ele falou: mas só que você tem que casar com Ruth. Aí o cara falou: não, eu não posso casar com... vai atrapalhar a minha herança aí também. Eu não sei bem qual era a outra herança, mas ele não quer. Então esse é o compromisso. Ele quer comprar as terras, mas não quer se casar com Ruth. Talvez tivesse uma outra pretendente também, que fosse... como ele era um fazendeiro, pudesse ter outra mulher, uma fazendeira também lá, que ele estivesse gostando. É tanto que ele não quis nenhum compromisso com Ruth. Então Boaz disse: então eu vou remir, eu vou me casar, eu vou comprar as propriedades, a terra, e vou me casar com Ruth. E era um costume, quando o cara fechava um negócio com alguém, uma promessa, uma palavra ali, não se tirava o bigode, como certo tempo atrás, o cara tirava um fio do bigode e dava para o outro. Comentado muito isso aí. Mas se tirava o sapato, tirava um pé do sapato e dava para o camarada. Então, esse parente mais próximo, então, não querendo, o Boaz chamou ali
as pessoas, os anciãos da cidade, as autoridades, falou: olha, ele não quer remir, eu vou remir, então aí quero passar essa história para vocês fiquem sabendo, sejam testemunhas. E aí o outro parente lá tirou o sapato e entregou a Boaz, desistindo da compra das propriedades e desistindo de casar-se com Ruth. Okay? O remidor tinha o direito. E era assim, essa história do remidor, quando morria o esposo, o irmão dele tinha direito em casar com a mulher, com a viúva. Ele casava com a viúva. Só se não quisesse, mas seria desonroso. Morria o irmão, o outro falava: não, eu não quero casar com ela. Seria um pouco desonroso para ele não aceitar aquela mulher, a viúva, como sua esposa. Porque era honra continuar suscitando daquela mulher para que houvesse ali o mesmo sangue. No caso ali, o Boaz não era o parente mais próximo, mas nele também existia o sangue de Noemi, porque eram parentes. Então, casando ele com Ruth, iria prosperar, iria preservar ali a família, iria dar continuidade à família de Malom, de Ruth. Então, iria dar continuidade à família de Malom, a herança de Malom, a semente de Malom, porque ele era parente também, ele tinha um pouco de sangue, do mesmo sangue de Noemi. Então, casou-se, ela engravidou, teve a Obed, como vimos, que foi culminar lá em Davi, esta grande família. Chegou a Davi. Davi é descendente de Ruth e de Boaz. E de Davi vem a descendência, a geração, o povo onde uma moça ali gera a Jesus Cristo. Jesus Cristo homem. Então é a mão de Deus trabalhando dia após dia, geração após geração, até chegar onde Deus quer. Isso mostra para nós que Deus tem o controle de todas as situações. Então eu trouxe esta pequena explicação para vocês, para que vocês se localizassem quem eram moabitas, quem era, o que eles faziam, qual era a crença deles, né? Que vimos que era uma crença pagã, não era a crença no Deus Yahvé, não era a crença no Deus Jeová. Então, eu quero agradecer a todos vocês que viram os 4 capítulos aí da história de Ruth, a moabita, e que Deus possa abençoar cada um de vocês com todas as bênçãos, com a multiforme graça de Deus na vida de vocês. E continuem acompanhando o canal Isamar Poemas. Nós estamos aí apresentando aí uma história de ficção, como vocês já estão acompanhando. Semaías ou Emós, o guerreiro, em A Fuga de Sodoma. E tem algo nesta fuga de Sodoma envolvido no que eu disse para vocês, de quando Deus vai destruir Sodoma. Então, é exatamente, as duas histórias se encontram. Então, há aí um pequeno envolvimento, tá, nessas duas histórias. A destruição de Sodoma com a fuga de Sodoma do guerreiro Emós. Acompanhe, que está ficando cada vez mais interessante esta história. Por enquanto ela acaba de chegar, não houve nenhum entrevero, não houve nenhum empate para ele, mas vocês já viram lá naquele vídeo Serpentes Agitadas, que os soldados já começaram a se movimentar em torno do homem, achando que ele é o cara, achando que ele tem dinheiro, achando que ele tem prata, que ele tem ouro. Então vamos continuar aí vendo Emós, o guerreiro. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E até o próximo vídeo, querendo Deus.